Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: tenha coragem e seja paciente, pois tudo que fazemos para Deus será recompensado. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Não adianta nós querermos que as coisas aconteçam do nosso jeito e nem no nosso tempo, porque isso só vai causar uma coisa: sofrimento, ansiedade, angústia, desilusão. Quantas vezes não insistimos em alguma coisa para que ela acontecesse o mais rápido possível e no final tivemos um problema que antes nós não tínhamos? Então é muito melhor nós fazermos as coisas da forma que o Senhor nos ensina. Só que para que Deus possa nos ensinar, nós precisamos conhecer a Sua palavra, para assim também entender os sentimentos que envolvem a presença do Seu Espírito. Deus, Ele conversa conosco o tempo todo, através dos nossos sentimentos. Só que se eu não consigo entender que os meus sentimentos eles estão dizendo aquilo que Deus quer que eu faça, como que eu posso viver ao lado de Deus? Quando nós imaginamos algumas coisas, nós sentimos medo. Medo de perder, medo de fracassar, medo de que tudo se repita novamente. Porque o medo ele envolve castigo, ele envolve dor, ele envolve sofrimento. E nós não queremos mais sofrer. E Deus ele diz: seja forte e corajoso, não tenha medo. Poxa, mas como que eu faço isso? Doeu tanto a última vez. Olha a minha vida, tudo o que aconteceu. Olha quanto tempo precisou passar para que eu pudesse estar bem de novo. Enquanto nós não aceitamos as coisas que acontecem, a dor ela permanece. Porque tem coisas que são fatos, outras são imaginação. Mas o que aconteceu, aconteceu. E se aconteceu, é porque Deus não estava lá. Porque mesmo quando nós estamos no meio da tribulação e Deus está conosco, não fica marcas. Porque a sabedoria que o Senhor nos dá e o poder do Seu Espírito nos garante que até mesmo no meio das batalhas, nós podemos sair de uma forma melhor do que nós entramos. Porque nós temos a certeza que o tempo inteiro nós lutamos ao lado do Senhor. Então, não adianta eu querer ficar esperando que as coisas aconteçam da forma mais imediata possível. E a paciência é justamente isso. É eu saber dizer que quando tiver que acontecer, vai ser perfeito. Não sei quanto tempo vai demorar, não sei que dia que vai ser, não sei nem se vai ser. E para mim tá tudo bem, porque se nós estamos aqui para servir ao Senhor, se a nossa vida só tem sentido ao lado dele, se a nossa vida se torna melhor quando nós obedecemos aquilo que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração, então o que mais que nós queremos? Será que nós não estamos tentando adaptar os nossos sonhos aos sonhos de Deus? E Deus diz que os sonhos dele são sempre maiores e melhores que o nosso. Então eu vou pegar as coisas que eu acho e misturar com as coisas de Deus, sabendo que o dele é melhor que o meu, não tem o menor sentido. É como se você pegasse duas coisas que não se misturam. É como se você pegasse uma comida nova e uma comida velha e queresse misturar, achando que aquilo ia deixar elas melhores. Elas não vão. Deus ele usa esse exemplo, dizendo que você não vai pegar um vinho velho e um vinho novo, misturar, ou vai pegar uma roupa velha e uma roupa nova e pegar retalhos e colocar, porque elas vão rasgar. Então sempre existe o certo de se fazer o certo. E somente Deus pode nos dar o discernimento correto e a paciência necessária para que isso aconteça. Se a gente vai lá em Hebreus 10, versículo 35 a 39, a palavra do Senhor ela diz assim: portanto, não percam a coragem
pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois, como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas, se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Então Paulo, nessa carta aos Hebreus, ele sempre tenta dar um direcionamento. Ele olha o que o povo está reclamando, ele olha o que o povo está falando e dá um direcionamento espiritual para que o comportamento desse povo ele possa ser corrigido. Então a exortação de Paulo ela sempre vem acompanhada de exemplos e das Sagradas Escrituras, porque no final tudo se traduz a isso, ao exemplo e às Sagradas Escrituras. Se eu quero estar ao lado de Deus, eu preciso aceitar aquilo que Deus diz. Se eu não consigo aceitar o que Deus diz, o problema não está em Deus, está em mim. E aí sabe o que a gente costuma fazer? Atacar o mensageiro, porque a gente não pode atacar a mensagem. E era exatamente o que eles fizeram com Jesus, só que eles não sabiam que o mensageiro era o próprio Deus. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. O que Paulo está dizendo para a gente? Não tenham medo, porque a coragem é o contrário de ter medo. E se eu tenho coragem, eu tenho confiança, eu tenho esperança, eu tenho certeza, eu tenho fé. E todos nós cansamos de dizer que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E olha como o start de tudo, o início, que é a leitura da palavra de Deus, ela começa a desenvolver virtudes dentro de nós. E não existe outra forma de nós fazermos isso sem a palavra, porque a virtude é dada pelo Espírito Santo. Se a gente olhar lá, ele vai chamar de dons, os dons do Espírito Santo. E cada pessoa desperta o seu dom ao servir ao Senhor, e cada um tem um dom e um propósito para Deus. Então, às vezes eu olho uma pessoa e admiro o que ela faz, mas às vezes o meu dom não é aquele. Cada um tem o seu dom. E eu vejo que cada um tem também uma aptidão para poder cumprir esse propósito. Tem gente que tem mais facilidade, o que a gente poderia dizer, para fazer certas coisas, e outras têm mais dificuldade. E aquele que tem dificuldade em uma coisa tem facilidade em outra, e ambos se complementam, fazem partes do mesmo corpo, onde Cristo é a cabeça. Então, se nós continuarmos mantendo a fé, não sentindo medo, e Deus, se você lê na palavra, Jesus, Isaías, eles falam muito que nós não devemos ter medo das pessoas, mas ter medo de Deus. Porque as pessoas podem até destruir o nosso corpo, mas elas não podem jogar a nossa alma no inferno. Elas não podem salvar a gente do lago de fogo, mas Deus pode. Então, se nós vivemos repleto do Senhor, se nós morremos crendo nele, nós vamos ressuscitar também com ele. Então, se eu vivo a minha vida com coragem, com determinação, sem tentar ouvir aquilo que o mundo insiste em me dizer, que eu sou um fracassado, que eu não vou dar nada, que o meu passado me condena, e tudo aquilo que ele diz amargamente. No passado nós não conhecíamos o Senhor, nós tínhamos medo sim, porque nós não tínhamos ninguém, nós não tínhamos quem pudesse nos defender, mas hoje nós temos, porque nós sabemos em quem nós temos acreditado, nós sentimos a presença do Senhor, nós vimos o seu poder se manifestando nas nossas vidas. Todos os dias nós conversamos com Ele, nós não nos sentimos mais sozinhos e nem abandonados. E isso já é uma grande recompensa. Então aquele que vive em coragem já está sendo recompensado. Tira isso da tua cabeça em sempre pensar que a recompensa, a prosperidade e a bênção é dinheiro. Se você tiver o controle da tua vida que você nunca teve, você já recebeu mais do que todo mundo gostaria de ter. Porque muitas pessoas têm tudo, mas não têm o controle da própria vida.
são escravos e nós não somos mais escravos. Então pensa que isso já é uma grande bênção e uma grande recompensa. O resto é acessório. Quando nós aprendemos a valorizar as coisas que somente Deus pode dar, porque até mesmo um pagão, uma pessoa que não crê no Senhor, pode obter, entre aspas, sucesso, como se a vida dele fosse próspera. Mas e a vida pessoal? E o dia a dia? E a família? E aquilo que ele sente? E aquilo que ele vive? E aquilo que ele fala? Se a gente vive e não consegue ajudar ninguém, não consegue fazer nada por ninguém, e ajudar não é dinheiro, ajudar não é marmita, ajudar não é roupa, isso faz parte? Com certeza, isso complementa, mas isso não é a base. A nossa base é Jesus Cristo, porque é Ele que pode quebrar todas essas cadeias de dentro de nós. Então nós sabemos que enquanto nós vivemos com as virtudes de Deus, nós seremos, já estamos sendo recompensados. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele prometeu. Então eu preciso ser paciente, eu preciso aceitar que tudo existe o seu tempo. Não adianta eu querer ficar insistindo, não adianta eu ficar querendo criar situações, achando que eu preciso mudar de emprego, eu preciso... Sempre que a gente coloca a nossa esperança em algum acontecimento desse mundo, já destruímos tudo aquilo que poderia acontecer. Porque o milagre a gente nunca sabe de onde vai vir. A gente nunca sabe como Deus vai nos surpreender. Então a gente tem paciência e mantém a coragem e continua confiando. E nesse meio tempo, o que cabe a nós? É eu ficar tentando forçar uma situação? É claro que não. Nesse tempo, cabe a mim louvar, adorar, ajudar outras pessoas a encontrar o Senhor, aumentar a minha fé, testemunhar, mostrar de que lado eu estou, me posicionar, mudar o meu comportamento, me arrepender, exaltar a Jesus Cristo e não a mim mesmo. Isso é a paciência, é adorar enquanto as promessas de Deus estão acontecendo. E Deus, Ele sempre está trabalhando. Sempre. Uma coisa que você pode entender é que às vezes parece que Deus não está fazendo nada. Da mesma forma, quando nós colocamos uma semente na terra, que antes dela crescer para cima, ela cresce para baixo e parece que não tem nada acontecendo, mas é aquilo que vai sustentar tudo aquilo que vier depois. E nós precisamos ter uma base sólida. É por isso que nós vivemos nos enraizando na palavra de Deus, nos entranhando nela, para que ela possa estar dentro do nosso coração, para que o pecado saia da nossa vida, sempre através do arrependimento e reconhecendo que nós somos pecadores. E aí ele continua dizendo, pois, como ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo. E virá aquele que tem de vir, ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Você crê que Jesus, Ele te visita todos os dias? A cada oração, a cada louvor, a cada pensamento, a cada vez que você nega a você mesmo, a cada vez que você pensa em ser melhor e tenta, cada vez que você perdoa, cada vez que você cuida de si mesmo, cada vez que você ama, cada vez que você escolhe até o que você vai comer porque você sabe aquilo não te faz bem, escolhe que não quer mais aquela vida, que não quer mais aqueles hábitos, que não quer mais aqueles vícios, não quer mais xingar, não quer mais gritar, não quer mais mentir, não quer mais viver atribulado, não quer mais viver perturbado. Eu digo coisas que às vezes não agradam as pessoas, concordo, porque é muito cômodo esse evangelho da porta larga, onde a gente fala que Deus é amor e só isso, onde para mim não cabe nada, mas a Deus tudo. Onde eu não preciso obedecer, eu não preciso me comprometer, eu não preciso aceitar, eu não preciso nada. Se os nossos pais no passado não tivessem dito tantos nãos a nós, será que nós seríamos como hoje? Será que nós seríamos pessoas melhores ou piores? Ou será que o não de Deus também é dizendo, olha, isso é não porque isso destrói a tua vida? E se você não tem capacidade de compreender isso, você não deveria nem ter capacidade de questionar. Então nós devemos deixar que Deus seja Deus na nossa vida, nos orientando, nos ensinando, mostrando,
cada coisa que Ele pode nos mostrar e nos ensinando cada coisa que Ele pode nos ensinar. Porque é somente através da sua sabedoria que nós conseguimos alcançar um nível mais elevado de experiência que nós passamos aqui nessa terra. Então, Deus está dando uma boa notícia, é só um pouco mais de tempo. E vai vir, e já veio. Então, quanto mais tempo nós gastamos na palavra de Deus, mais esse tempo ele é abreviado, mais essa sensação de impaciência ela deixa de existir. Para a gente tá tudo bem como tá, independente. Já não tem mais dia especial, já não tem mais data especial, já não tem mais acontecimento especial, porque o especial se tornou todo dia. Todo dia é bom. Todo dia é maravilhoso porque Deus está conosco. No passado nós já vivemos a treva de todo dia, a escuridão. Nós não queremos mais isso. Então a graça ela já está na nossa vida. E aqui tem um alerta, né? Ontem, não sei se foi ontem ou antes de ontem, nós falamos de Demas, que abandonou Paulo, o amigo, que no fim, a hora que viu as consequências de seguir a Jesus, de fazer aquilo que o Espírito pedia, ele resolveu deixar Paulo e buscar os próprios interesses. Mas nós não somos pessoas desse jeito. O Senhor, ele diz, mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Então o passado que nós vivemos já não nos serve mais. Nós temos que reavaliar a nossa vida. Se algum hábito do passado ainda permanece na sua vida, você deveria estar trabalhando para que ele seja removido. Ore, converse com o Senhor, porque já não tem mais sentido você estar com essas pessoas. Essa desculpa que você está lá para ajudar e que você não está ajudando ninguém. Deus ele não precisa do mal para fazer o bem. Deus não precisa das coisas que nós achamos. Ele por si só é completo. Não precisa ser complementado com mais nada. A sua palavra é fonte inesgotável. Se alguém se baseou em Deus para fazer alguma coisa, é melhor ler a palavra de Deus, que lá você vai aprender diretamente. Porque o aprendizado não é pela minha razão. Se eu preciso de alguma coisa para complementar a Bíblia, eu estou querendo tirar o poder do Espírito Santo. Então uma coisa ficou clara aqui. Tenha coragem, seja paciente e a tua velha vida ela já não serve mais. Porque nós não somos pessoas que voltam atrás. O nosso sim é sim, o nosso não é não e seja o que tiver que ser. Se a gente vai lá em Gálatas 6, versículos 7 a 9, a palavra ela diz assim: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Então Paulo, nessa carta aos Gálatas, com certeza ele devia ter encontrado pessoas que estavam zombando dos cristãos, dizendo que aquilo tudo era loucura, que Jesus já estava morto, que nada aquilo fazia sentido, que a pessoa estava jogando a vida dela fora, que ela não estava aproveitando isso. Eu fazia isso também. Nossa, mas eu adorava fazer isso. Só que eu era a pessoa mais triste e perturbada do mundo. Se eu pudesse me encontrar no passado, eu teria dó de mim, teria pena. Só que se você pudesse ver o que eu achava que era a pessoa que estava mais certo do mundo. Nossa, me achava o esperto. E aí? Então a gente tem que entender que quando Paulo diz que o passado não serve mais, se a gente tentar voltar lá atrás, é como se a gente estivesse zombando de Deus. É como se a morte de Jesus não significasse nada, o nosso perdão não significasse nada, os nossos dias que nós passamos ao lado dele não significasse nada. É como um relacionamento que você diz, olha, a partir de hoje acabou, toma aqui tua aliança, vai para tua casa, pega o que for teu e tchau. Não tem isso com Deus. Quando nós nos unimos com o Senhor, nós nos tornamos um só com Ele. E aquilo que nós fazemos ao lado de Deus, tudo
tudo aquilo está sendo visto. Deus, Ele está nos conhecendo, Ele está vendo aonde está o nosso coração e aonde está a nossa esperança. E uma coisa é clara, ninguém zomba de Deus. Se a gente acha que essas pessoas que ficam militando aí, né? Eu falei outro dia sobre o woke. Você viu a abertura das Olimpíadas? Que beleza? Aquilo é o woke. É querer a minoria falar o que a maioria tem que ser. Se eu tiver que ouvir alguém, eu escuto Deus. Porque não vai ser a vagina e o pênis de alguém que vai determinar o que eu tenho que ouvir ou não. O que a pessoa acha ou não. Essas pessoas não ajudam a ninguém. São depravadas. Não tem um pingo de respeito nem por um idoso e nem por uma criança. Então são pessoas que eu respeito enquanto cristão. Não quero o mal de ninguém. Mas não são pessoas que eu quero perto de mim com esse tipo de comportamento. Porque eu acho que a base de qualquer coisa é respeito. Eu não procuro as pessoas para impor a minha religião. Longe disso. Respeito todas as pessoas e trato com educação. Mas a partir do momento que elas querem trazer o demônio para perto de mim, contaminando os meus pensamentos, instigando os meus instintos e fazendo as coisas, eu não preciso dessa vida. E eu não preciso agradar essas pessoas. Se um dia se arrependerem e dizer, olha, você pode falar do Senhor com o maior prazer, porque eu creio que o Senhor, Ele converte a nossa vida, mas Ele não aceita aqueles que falam. Se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, pega a sua Bíblia, lá em Romanos 1, e leia. Aí você vai ver o que Deus pensa desse tipo de comportamento, que eu não vou nem falar, tá? Então, a gente sabe que Deus não se zomba. Você vê o que eles fizeram, vai ter o preço. Você pode ter a certeza que vai ter o preço. E não precisa ser pago hoje, nem amanhã, nem depois. Mas vai ter o dia. E é diariamente que essas pessoas não vão se sentir bem, que vão precisar das bebidas, das drogas, dos remédios e de tudo mais. E no seu próprio corpo você vê o tamanho do descontrole. Aquilo já ficou exatamente claro. Tá? Então não é nem esse, nem vamos gastar tempo. Melhor gastar tempo na palavra que falando do mundo, mas eu só estou exemplificando uma coisa que eu tinha dito outro dia. O que uma pessoa plantar, é isto mesmo que ela colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Então, se eu buscar os meus sonhos, se eu buscar os meus interesses, se eu viver longe de Deus, né, só trabalhando para a minha vida, para a minha prosperidade, para os meus planos, né, os meus cursos, né, trabalhando no meu psicólogo, no meu psicológico, no meu coaching, né, na constelação, nessas maluquices inteiras, o que você vai colher? A morte de tudo, tá? Vai ser a morte completa, não só do corpo, porque pessoas elas já vivem como mortas quando vivem longe de Deus, porque se você não tem paz para estar dentro da tua casa, você não tem paz para fazer qualquer tipo de coisa. Se qualquer coisa tira o controle da tua vida, se qualquer coisa te tira do sério, se você depende de pessoas para ser feliz, que vida é essa? É exatamente a vida que você plantou, que se baseia em pessoas e em coisas. Agora, se nós plantarmos no terreno espiritual, no Espírito de Deus, nós colheremos o quê? A vida eterna. E a vida eterna, ela começa agora. Não é só depois da nossa morte, não, porque a vida já começa agora. Enquanto o outro é morte, a vida já começa agora. É isso que às vezes a gente não entende, acha que precisa morrer, acha que não precisa acontecer nada. A própria presença de Deus já é a graça. A própria luz de Cristo já é a luz. É isso que às vezes a gente não entende. O próprio perdão já é o perdão. E eu tenho que me arrepender porque eu sou pecador, assim como eu tomo um banho todo dia. E se eu sair e viver, eu vou ficar sujo, eu tomo outro banho, eu fico sujo, eu tomo outro banho. É assim que nós pedimos perdão pelos pecados. Cristo foi o sacrifício de reconciliação com Deus, para que nós tivéssemos alguém, um chuveiro, entre aspas, para que nós pudéssemos tomar banho, porque antigamente eles tinham que ficar sacrificando animais. Cada vez que eles iam se arrepender, eles tinham que sacrificar um animal. Hoje não, hoje a gente ajoelha e ora e pede perdão para Deus. A nossa natureza não muda. Nós sempre seremos pecadores. Mas hoje nós temos uma oportunidade de que Jesus ele possa ajudar a nos limpar de todos os nossos pecados. Então nós sabemos que quando nós ajudamos, quando nós semeamos, quando nós servimos, quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, quando nós vivemos da forma que Deus nos ensina, tudo isso está sendo plantado
e vai ter uma recompensa. E vai chegar um dia que você vai olhar e vai falar assim: rapaz, valeu a pena tudo que eu fiz. Na época eu não tinha nem noção disso tudo, mas como valeu a pena. Como valeu a pena. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, nós vamos nos cansar? Sim. Mas o que Paulo está dizendo? Ainda que esteja cansado, ainda que muitas vezes não esteja vendo a recompensa que você acha que precisa, ainda que pareça que não tem ninguém ouvindo, que, sei lá, parece que está indo sempre para o lado errado, continua fazendo bem. Se Deus tem colocado no teu coração, continua fazendo bem. A nossa régua não é as pessoas, não é o comportamento, não é o like, não é a curtida. Às vezes você está postando alguma coisa e parece que ninguém curte e não dá engajamento e não dá nada. Louvado seja o Senhor, porque você está semeando o coração de pessoas que às vezes não tem nem força para fazer nada, mas elas já começaram a se alimentar graças ao seu sim. Não se canse de fazer, ainda que ninguém pareça valorizar o que você tem feito. Pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em qual faremos a colheita. Louvado seja o Senhor, porque nós vamos colher exatamente tudo aquilo que nós plantarmos. E nós temos semeado no terreno espiritual. Nós temos colocado a nossa esperança no Senhor. Nós temos vivido com coragem, com paciência, porque nós sabemos que Deus vai recompensar tudo. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós, que o Senhor ele possa ser o centro da nossa vida, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa nos perdoar, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor nos dê sabedoria, para que nós não perecemos nesse mundo, que o Senhor coloque dentro do nosso coração exatamente aquilo que precisa ser e remova tudo aquilo que vem de nós, que Ele possa crescer e nós diminuirmos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.